Bom dia a todos, meu nome é Vanice, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios, cuidando da divisão de Advanced Analytics, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da arquitetura do Power BI e também a gente vai aprender a criar alguns gráficos para ver a facilidade de utilizar essa ferramenta. A BDA é responsável hoje no mercado por integrar todas as soluções dos seus clientes. Então, ela cuida desde a entrada do dado, da disponibilização das fontes de informações, bem como também fazer toda a modelagem desses dados, as integrações, criar os dados, data marting, trabalhar também com a parte de dados NoSQL, que é do Big Data. Após fazer toda essa integração, a gente passa a consumi-las dentro da ferramenta de BI, onde aqui a gente vai utilizar o Power BI, e consequentemente, com o avanço e o trabalho dessas informações, conseguimos aplicar dados avançados, pesquisas avançadas, consultas de alto nível para gerar novos insights nos seus dados. E aqui a gente está falando um pouquinho da parte de estatística. Bom, vamos falar um pouquinho do Power BI. Power BI, ele nasceu há uns 2 meses atrás. Ele veio para o mercado já com a parte agressiva da Microsoft de fazer essa integração junto com o Office 365, onde a parte de preços, né, e funcionalidade deles cada vez vem crescendo mais, sendo que de julho para cá do ano passado, essa ferramenta acabou tomando um corpo muito grande e várias atualizações e informações novas estão surgindo praticamente mensalmente para disponibilizar maiores dados e maior facilidade de integração dessa ferramenta. Aqui um pouquinho da arquitetura do Power BI. Então, a gente tem o Power BI Desktop, que é o design quando a gente desenvolve as funcionalidades, todos os dashboards para a nossa aplicação. Após isso, a gente faz uma publicação no Power BI, onde ele fica online. Aqui é onde que o usuário e as empresas pagam os $10 para cada um que estiver acessando e consumindo as informações. E após isso, eu consigo compartilhar com a minha empresa corporativamente. Ele pode acessar via browser e também está disponível na parte de mobile, sendo o iPad, celular e outras fontes de mobile. A conexão das fontes, ela pode se conectar a fontes on-premise, quer dizer, fontes que estão armazenadas dentro da sua empresa, conectar com fontes disponíveis dentro do Azure, então o banco de dados, a parte de aplicação, do Office, e também com algumas soluções que não sejam Microsoft. Então hoje ela tem parceria, por exemplo, com a Salesforce, com o Facebook, com o Google Analytics, entre outros, para disponibilizar informações da base de dados e conectá-los direto, inclusive dentro da parte também de Machine Learning. Aqui é a arquitetura que a gente provê para os nossos clientes, né, quando a gente faz a instalação e faz toda a parte de desenvolvimento do projeto, a gente já deixa toda essa parte também do Google, toda essa parte do gateway já toda ela estruturada. Então a gente faz todas as instalações e configurações das fontes de dados que serão acessadas via browser. Aqui o que a gente fala, o preço, esse preço é disponível na página do Power BI, da Microsoft, onde ele apresenta todas as funcionalidades que ele disponibiliza quando você paga e quando você não paga a partir do Power BI Pro. Bom, vamos agora ver um pouquinho do Power BI local, né, que é o desktop, para ver como que a gente pode consumir as informações. Então aqui é a cara do Power BI local, tá? Que é a partir do Power BI Desktop, onde a gente tem tudo aqui a parte de construção dos relatórios, onde eu vou criando novas guias. Aqui eu vejo a fonte dos meus dados, que eu já deixei aqui carregado, mas é muito simples também carregar os dados aqui dentro. E aqui eu vejo todas as relações que foram executadas dentro do meu projeto. Então aqui eu estou trabalhando com uma planilha FAFA de nota fiscal, e aqui do lado eu tenho todos os meus dados dimensionais que compõem os principais, a chave primária, e que eles compõem as demais informações que eu queira detalhar dentro de cada segmento. Então, de produtos, eu tenho as informações dos meus produtos, as informações dos meus subprodutos, os departamentos do cliente, e aqui também toda a parte de meta de venda. Aqui em cima eu tenho a parte da conexão do banco de dados, ele tem diversas fontes, onde ele categoriza, né? Então a parte de ficheiro, Excel, CSV,
pasta na rede. Quem já tiver integrado com o SharePoint também já faz integração com essas fontes do SharePoint. Base de dados diversa. Observe que tiver em beta, a Microsoft está testando ainda com o fabricante e logo, quando tiver tudo testado aqui, ele vai disponibilizar e vai tirar esse beta da frente, tá? Para conectar um banco é muito simples. É só você passar as informações aqui, o nome do seu banco, do seu servidor, e aqui colocar a base de dados que você colocar, ou se você passar o nome do servidor barra instância aqui, você não precisa fornecer. Na hora que você clicar aqui no OK, ele vai abrir a conexão. Para mim carregar um dado aqui, posso vir em qualquer área minha e carregar um arquivo. Ele vai fazer todo o carregamento e vai disponibilizar aqui para mim. Se ele tiver integração, ele já faz o relacionamento aqui. Caso contrário, você pode fazer na mão aqui na parte de gerir relações ou fazer detecção automática de novos relacionamentos. Tá? Vamos começar a criar aqui um gráfico do Power BI. Então eu vou criar aqui, já criei dois filtros, né? Esses filtros são esses aqui, onde eu categorizei um filtro que eu quero saber por gênero e por ano, também pela data de aquisição da minha nota fiscal, quando é que foi adquirido e o ano que foi adquirido esses produtos. Então eu quero saber primeiramente, dentro da minha localidade, dentro das minhas cidades, quais foram as localidades que mais tiveram vendas. Então aqui vou pegar um dado geoprocessado, que é o mapa. Se ele não vier, se você abrir uma tabela e ele não tiver geoprocessado, você consegue vir aqui na parte de modelação, categorização de dados e colocar o georreferenciamento para aquele dado, tá? Então eu vou tirar um aqui, a gente vê, e eu venho aqui e vou dizer para ele que isso aqui é uma latitude, para ele reconhecer automaticamente isso dentro do meu gráfico. Então vamos criar, eu quero saber aqui minha localização por cidade, e eu quero saber aqui qual que é o valor total de vendas dessas cidades. Pode ver que ele trouxe aqui tudo igual, ele trouxe por tamanho. Se eu quiser diferenciar por cor as minhas cidades, eu venho aqui em localidade e digo que eu quero a legenda por localidade. Aí ele vai me abrir as 5 cidades, né, que representam esse trabalho. Tá? Aí aqui eu posso configurar, posso deixar a etiqueta ou não, posso aumentar o tamanho da minha bolha, né, do meu gráfico, posso controlar meus mapas, ampliar, e para cada gráfico eu tenho as minhas funcionalidades aqui disponíveis. Bom, dentro daqui eu também quero saber qual que é a quantidade de vendas que eu tenho por departamento, mas eu quero saber por quantidade. Então eu quero saber o meu departamento e quanto foi vendido. Após isso, eu vou aplicar um gráfico. Vamos usar esse aqui de setor. Que eu vou ajustar aqui. E aqui eu consigo ver, se eu escolher o sexo feminino, a cidade, eu consigo ver qual foi dentro do estado de Los Angeles, qual foi o produto que mais vendeu em quantidade. Então aqui foram os eletrônicos. Ah, mas eu quero ver agora os meus dados, ver a plotagem na minha tela. Então eu consigo vir aqui e dizer para ele que eu quero colocar uma legenda e também dentro da etiqueta eu quero categorizar. Como eu tenho legenda, eu vou colocar aqui só o percentual, para não ficar tão poluído o meu gráfico. Se eu quiser ver os dois, é só clicar aqui, dar um Ctrl e ele consegue mostrar tudo para mim. Ele vai ver que dentro dos dois gêneros, a cidade que mais vendeu é Los Angeles mesmo. E aqui ele está vendo que são os eletrônicos. Agora também eu quero criar um gráfico de Pareto e comparar a quantidade pelo valor dos produtos que eu vendi. Então eu posso vir aqui, esse aqui é o meu gráfico de Pareto, né, de linhas ou colunas empilhadas, que eles chamam. E aqui eu vou criar pelo nome do produto. E eu quero saber na minha coluna qual foi o total de vendas e na linha eu quero que ele veja a quantidade. Pode ver que esse gráfico é bem interessante porque ele alinha
escalas diferentes. Aqui eu estou falando de uma escala de valor e uma escala de quantidade, mas ele consegue adequar. Ah, vamos supor que eu quero saber só quais são os 5 mais. Dentro do produto, eu tenho uma opção que são os top ends, que eu faço automático. Então, eu digito quantos eu quero e por que eu quero ver. Eu quero ver pelo valor. E aplico um filtro. Então, aqui eu vou conseguir saber, posso ordenar também aqui. Eu posso ver pelo valor. Quais foram os 5 departamentos que eu mais vendi? Aqui é uma classificação que eu estou vendo por produto. E se eu quiser ver por quantidade, eu mudo aqui o parâmetro. Eu consigo ver certinho como está ficando o meu gráfico. Ah, mas eu quero plotar as informações. De novo, eu venho aqui e mando ele plotar a informação para ficar mais visível. Agora o que eu quero saber? Eu quero saber, dentro desse produto, quais foram os produtos que eu mais vendi. Então eu vou escolher esse gráfico aqui, que ele é bem interessante. Ops, deixa eu voltar aqui. Que a gente chama de gráficos de bubbles, né, que são de bolinhas. E eu vou colocar aqui todos os meus subprodutos. Todos os meus subprodutos. E aqui eu quero ver o quê? Eu quero ver o estoque. Quanto eu tenho de estoque desses subprodutos. Tá? Então, aqui. Pode ver que como eu estou trabalhando no Power BI e Desktop, a tela ainda fica pequena, tá? Mas aqui pode ver que dentro desses produtos aqui, vamos clicar em um notebook, eu consigo ver todos os produtos que eu tenho categorizados aqui. Aqui, se eu quiser também fazer um filtro, eu consigo também fazer um filtro aqui. Também colocar os top ends que mais vendeu. E aqui eu posso dizer também que eu quero fazer pelo estoque. Ele vai me dar os top 10 aqui também de venda. Quando ele dá esses top 10 de venda, ele não está olhando a minha categoria aqui, tá? Porque eu não estou fixando nada. Mas se eu fixar, ele consegue saber quais são os 10 produtos dentro da área de notebook, de TV, de celular, para ele poder fazer essa correlação. Então aqui eu posso ver tudo, né? Posso ver só por um sexo. E posso ver por um ano também. As visualizações são altamente interativas. Se eu quiser fixar uma interação, eu posso vir aqui. Então, eu quero que, se eu mudar isso aqui, tá? Esse gráfico aqui, por exemplo, não muda. Então, eu tenho aqui a opção de formato de interações e eu bloqueio aqui nesse gráfico. Deixa eu diminuir aqui. Para que, quando eu mexer lá, esse aqui não se mova. Então, ele vai sempre ficar com a mesma informação. E o resto vai ficar altamente interativo. Se eu não quiser mais, eu venho aqui e desmarco. Tá? Bom, como não vai dar tempo de apresentar todos, eu já deixei alguns prontos para a gente ver. Na hora que eu acabei, eu salvo aqui as informações e mando publicar. E vai vir meu usuário e minha senha. E vai fazer a minha publicação. Enquanto isso, aqui na minha parte web, vamos esperar carregar aqui. Então, eu vou criar lá no meu grupo teste, que eu fiz uma publicação, ver se ele já carregou aqui, e eu vou ver meus dados atualizados. Aqui eu consigo ter uma visualização melhor, mas aqui que eu fiz lá, ele tem aqui. Eu consigo usar filtro tranquilamente. Aqui também, deixa eu voltar no painel que eu já tinha feito a publicação anteriormente, mas outros relatórios que foram gerados também. Então aqui eu fiz o de metas, que eu usei também um gráfico aqui que a gente, o tacômetro, né, que é o relógio, onde eu consigo, aqui eu estou colocando cartões para a gente ver, mas por exemplo, dentro da área de brinquedos,
Eu consigo saber qual foi o valor total da minha meta, né, o valor que foi vendido. Eu vendi 413 mil. A minha meta, né, que era 289, meu mínimo de venda que eu tinha que fazer era 65 mil, 66 mil. E qual era o total planejado? Aqui. Então aqui está atendida a minha meta. Vamos pegar um que não esteja. Por exemplo, eletrônico. Eletrônico, eu tinha que vender 2 milhões, que era a minha meta, só foi vendido 1 milhão. O meu mínimo de venda era 150, e o total que eu planejei foi 2 milhões aqui. Aqui pode ver que tem uma diferença, mas são diferenças em casas decimais que eles acabam fazendo. Então, isso aqui é um outro tipo de gráfico que eu posso estar utilizando para poder fazer todo o meu trabalho. Esse é um outro aqui de cluster que a gente pode fazer no próximo webinar, demora mais um pouco, mas aqui eu posso pegar a cidade que eu tenho, lembra que a gente viu a parte de produto, e eu posso gerar categorização para saber quais são os grupos que mais coincidem na venda e na quantidade daquele produto. Então aqui eu tenho que o melhor cluster, tem um cluster 1 que acabou sendo formado por São Francisco, Seattle e Boston. Eu tenho um cluster 2, que foi a minha região de Nova York, e meu cluster 3, que foi a minha região de Los Angeles. O que eu estou referenciando assim? O valor total e a quantidade que eu vendi de todos os produtos, só que eu não estou delimitando o produto. Aqui eu consigo pegar, então, depois, com uma tabela dinâmica, eu consigo saber uma comparação. Vamos supor que a minha linha base é no cluster 1, então eu vou dizer que de 103 mil, eu quero saber quanto foi no meu cluster 2. Então, no meu cluster 2, eu vendi 735 mil a mais. No cluster 3, eu vendi a menos. Aqui, se eu for mais para frente, eu já fiz a comparação com o cluster 3. Quero saber como é que estão os outros. Então, o cluster 1 e o cluster 2 venderam mais que o cluster 3. Então, eu posso voltar. Aqui eu tenho outras funcionalidades, que a gente pode ver no próximo webinar, que é mais a gente vê todas as funcionalidades aqui do Power BI online. Tá? E localmente também eu tenho outras funções que são bem interessantes. Antes, até a versão de março, eu precisava criar várias funções DAX na mão, tá? Que são essas funções aqui. Agora, no Power BI, ele já vem uma forma rápida de eu fazer isso. Então, por exemplo, eu quero saber o total da quantidade de produto que eu tenho. Então, eu venho aqui, venho em medida rápida, e ele consegue saber, vamos supor aqui que eu quero saber o total acumulado, né, da minha categoria. Dentro, eu quero fazer um sum da quantidade em qual produto. Então, vamos pegar lá a nota fiscal. Eu quero saber a quantidade que foi vendida. Tá? E ele já vai gerar uma função que mede a quantidade vendida. Pode ver que aqui ele trouxe toda a minha função DAX. Caso contrário, eu tenho que digitar tudo isso aqui na mão, montar mesmo uma função e passar para eles os parâmetros. Que nem, por exemplo, aqui, vamos criar uma na mão. Eu quero fazer o sum do produto, então eu quero saber o total de produtos da função sum. O que eu quero? Eu quero o valor do produto. Pode ver que ele já me traz as tabelas, ele vai me sugerindo já os campos. Vamos pegar o valor total e ele vai salvar aqui. Ele vai criar uma outra função DAX. Que depois eu vou usar dentro dos meus projetos aqui. Então, hoje, isso acaba facilitando muito a nossa vida. Data de aquisição, por exemplo, quero saber a quantidade que foi vendida dentro de um período. Então, eu posso ver aqui no ciclo de tempo, total acumulado no ano. Eu posso pegar o valor base dos dados originais aqui. Então, eu posso vir aqui, dentro da minha data de aquisição. E quero saber que ele conte aqui. Vamos pegar a nota fiscal aqui. Eu quero que ele conte quanto a nota fiscal que tive dentro daquele ano. E ele já vai mudar a função que toda foi criada aqui. E pode ver que ele explica o que ele está fazendo. Então, isso aqui resolve muito, e eles estão desenvolvendo mais funções, o que a gente mais utiliza dentro do Power BI para agilizar o nosso dia a dia. Outra coisa que é interessante, o Power BI,
além dos gráficos que tem aqui, ele vem com mais outros gráficos que é disponibilizado gratuitamente para o usuário. Dentro do link do Power BI, existe uma galeria de visuais, tá? A partir do dia 30 também vai mover para a Office Store. E aqui eu tenho outros gráficos que eu posso estar usando e aplicando. É só eu baixar e integrar aqui com a minha ferramenta e ele vai carregar novos dados que eu estou utilizando aqui. Vou pegar um outro gráfico qualquer aqui que eu não usei. E ele vai carregar aqui dentro. E depois disso eu passo a usá-lo. Por exemplo, esse aqui é um gráfico onde eu posso passar o departamento e o valor do estoque que eu tenho, o valor total que foi gasto. Tá? Pode ver que alguns gráficos você tem parametrizações para fazer. Outros gráficos não tem. Esse aqui tem muito pouco, dependendo do desenvolvedor que fez. Bom, acho que por hoje, né, nesse webinar, eu gostaria que vocês tivessem um contato mesmo com o Power BI. E eu queria ter passado as principais informações para vocês, pelo menos, já começarem a utilizar essa ferramenta. Tá? Então, vou deixar disponível a apresentação e também já tem disponibilizado também no nosso site os treinamentos que ocorrem agora em abril, nos dias 27 e 28, e também nos dias 12 e dia 13 de maio, para turmas abertas. Tá? Qualquer informação e qualquer necessidade, entre em contato com a BDA Solutions, www.bdasolutions.com.br, o telefone é 3588-4708. Muito obrigado pelo tempo de vocês, fico à disposição e vou disponibilizar essa apresentação para vocês, para quem participou, né, no link. Também vou deixar disponível também no YouTube e nas mídias sociais para quem quiser ver e compartilhar. Muito obrigado, tenham um bom dia.